Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Incast. Eu sou a Malu Sadoski Eu, Iris Coelho. e hoje nós recebemos aqui a Daísa. A Daísa, Olá. que é psicóloga, terapeuta e vem contar aí um assunto que acho que é um dos mais aquecidos, principalmente na internet, que é sobre relacionamento. Não é isso, Daísa? Seja Sim. muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, viu? o Bem-vinda ao prazer nosso é meu. podcast. Que honra receber você aqui. Muito obrigada, meninas. O prazer é meu de estar aqui. Sim, eu venho falar um pouquinho sobre relacionamento, que é um tema que todo mundo precisa, não só relacionamento amoroso, mas relacionamento com amigo, no trabalho, sempre é um tema muito importante. Olha só, conta um pouquinho então, quem é a Daísa, né? Há quanto tempo você já atua nessa área, que ela é especialista, tem curado muitas pessoas, principalmente mulheres, né, Daísa? Sim, sim. Então, eu sou psicóloga, eu sou formada há mais de 5 anos e tenho especialidade em terapia de casal. Então, eu atendo casais de todos os tipos, LGBT, casais tradicionais também, né? E a terapia de casal é um foco que eu tenho, além de terapia sobre as mulheres individuais com relacionamento abusivo, ou acabou de ter um término, quer recomeçar a vida, quer redescobrir quem se é sem esse importante, casamento, né? sem esse relacionamento. Mas também eu sou focada em mulheres no geral, assim, todas essas dores. Ai, que maravilha! E quem não precisa, né, gente? E quem não precisa? A gente sempre fala assim, não precisa. Quem falar, eu não preciso, você pode ter certeza que É que essa. precisa. É essa que tá mais precisando. Exatamente. Daísa, e tem assim um momento certo para buscar ajuda? Existe isso assim nesse contexto, né? Porque quando a gente pensa em relacionamento, principalmente os relacionamentos abusivos, tem como se antecipar para que o prejuízo ali na frente, para que a dor ali na frente não seja assim tão grande? É possível isso? Seja amenizado, né? É. Então, não tem um momento certo e ideal, mas geralmente as pessoas me procuram quando as coisas estão muito passadas já. Já tá no Saiu do sinal controle, já vermelho. Já é tradicional isso. Você Isso. já sabe quando vai atrás, falar, já vem porque já tá daquele jeito, Isso. o limite tá aqui, né? Geralmente a pessoa não percebe os primeiros gatilhos, por exemplo, Aham. isolamento, falta de Olha amizades, que legal, não dificuldade, não percebe, dificuldade de interagir com outras pessoas, um desânimo no trabalho, às vezes até um sinal mais depressivo, não é só a depressão tradicional, já vem de um quadro de dependência emocional daquela pessoa. Ah, olha isso. A gente está ouvindo falar bastante sobre isso, né? Dependência emocional. Ela fica, do término, ela fica assim, sem chão, não sabe o que fazer, porque a vida era com aquela pessoa e ela acha que não tem mais. Exatamente, porque ela estruturou a subjetividade dela naquele indivíduo. Então, Aham. são pessoas que eu gosto de chamar assim, camaleões, né? São Ah. camaleoas que geralmente faz assim, para conhecer aquele parceiro ou parceira, muda a vida. Então, muda o trabalho, muda a rotina. E quando sai daquele relacionamento, sumiu a pessoa. perdeu sentido. Quem é você, né? Quem eu Ela se sou? perdeu dela. Isso. Abriu Ela mão, né, de Vive para tantas outra. coisas. Olha quanto é sério isso. Vive para outra pessoa que ela se anula. Isso. Porque daí ela perde a identidade. Já tinha uma identidade, às vezes, fragilizada no Aham. desenvolvimento, porque eu trabalho com as etapas de desenvolvimento. Então, a gente, às vezes, precisa de um desenvolvimento a mais que a gente não teve ali no ambiente familiar ou na infância. E não é porque a gente tem certa idade que a gente tem aquela idade de maturidade emocional. Ah, sim. Então, Totalmente diferente, né? às vezes a pessoa começou a se relacionar muito cedo, ou teve algumas questões de término e repete, eu gosto de chamar aquele dedo podre, repete sempre o mesmo padrão. Aham. É porque Quem nunca? tá na pessoa, né? Quem nunca, né? Tá na pessoa, tá na subjetividade dela, o que que ela tá buscando, né? Que tipo de quem sou eu, o que eu quero, às vezes é difícil de ser colocado pela pessoa nos Muitas vezes relacionamentos. A pessoa ela não tem essa clareza, né? Não. Ela entra ali, vai entrando no relacionamento, que muitas vezes não é legal, não tá dentro daquilo que ela espera pra ela, mas ela mesma não tem certeza do que ela quer. Exatamente, porque a pessoa, ela não sabe dizer muitas vezes. Eu trabalho muito com aquelas pessoas que falam, não sei. Você pergunta, qual os seus gostos? Não sei muito bem. Qual o seu hobby? Não sei. O que que você gosta de fazer? Então a pessoa tá Uma sem coisa vazia, vamos dizer isso, assim, né? sem estrutura. E quando aparece esse amor, aí a pessoa ela se molda
aquela pessoa. Então, Passa a viver a vida da outra pessoa. isso, ele gosta que eu use tal estilo de roupa. Começa a usar aquele Começa a estilo. mudar. Isso, e a pessoa nem percebe que ela tá fazendo isso. Vai no automático. Vai no Isso. inconsciente mesmo. É, bem inconsciente Então, dela. ó, como ela vai no automático, então por isso que ela não percebe quando as pessoas falam assim, nossa, mas você só faz o que ele quer, só come o que ele quer, só... Aí depois, para ela sair disso, como para ela já tá normal, acho que é por isso que é difícil dela sair. Isso, porque isso se tornou a identidade dela. Então, quando Deus. há um término, a pessoa não sabe o que é dela, Aham. o que foi construído com aquela pessoa, e fica aquele vazio muito grande, que é eu não sei mais quem eu sou sem ele. Nossa. Eu não sei qual é a minha vida, e cria essa dependência muito grande. Geralmente, uma dica, quando tem uma dependência emocional, não tem só no relacionamento, às vezes tem em várias áreas, né? Tem uma dependência. Percebe, né? É, de ficar sozinha, uma dificuldade, às vezes, uma dependência do trabalho. Então, a gente fala de dependência emocional, não é só do relacionamento, né? Às vezes a Aham. pessoa tá dificuldade de se relacionar no geral. Às vezes ela tá em falta em algumas áreas da vida e começa a preencher dessa forma. Tem alguma coisa a ver com isso? Isso. E às vezes as pessoas se enganam que são pessoas muito passivas, muito tranquilas. Não, às vezes a pessoa demonstra uma personalidade forte, mas é esvaziada de sentido. Sentido Nossa. pessoal. Então a pessoa tem ali posicionamento, mas quando você vai a fundo, tirando aquele escudo, quem é você? O que você gosta? Quais são as suas características pessoais? Então, eu gosto muito de trabalhar, porque é muito lindo ver o processo da pessoa que não sabia quem se era, começar a falar, nossa, eu gosto de fazer beach tênis, eu gosto de dançar, eu gosto Vai de ouvir se música. descobrindo. Descobrindo. Redescobrindo seria isso, né? Na verdade, descobrindo, porque redescobrindo seria que ela já tivesse Já uma tinha estrutura. Ah, tá, Nesse você caso, descobrindo. não. Nesse caso nem tem, vive meio que um automático ali. Isso. Vai Vive, indo, mas vive, não vai- vivendo. Vai vivendo, mas Isso. não olha pra dentro. Isso, eu gosto de uma frase do autor do Winnicott, que eu trabalho, que é: a terapia é um processo para ter uma vida que vale a pena ser vivida. E uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida com autenticidade, com sentido. Às vezes a vida tá lá, a pessoa trabalha, tem filho, tem família, mas não tem sentido mais. Ela fica desanimada, ela fala assim: qual o sentido da minha vida? Qual o propósito, né? Então, às vezes, ela não tá conectada com a subjetividade, a identidade dela. Olha só. Profundo, né? Gente, é muito profundo e isso, assim, é uma questão muito séria. Porque, por exemplo, nós sabemos de casos e casos que tem, mas, assim, como a gente consegue levar essa pessoa lá? Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho uma amiga Uhum. e eu consigo enxergar, ela não, porque Uhum. ela já está ali no mundo dela. Uhum. Eu consigo enxergar. E geralmente você fala assim: vamos lá, por que você não procura uma terapeuta, uma psicóloga? Não, eu não preciso. Mas é que às vezes as pessoas que estão de fora conseguem ter um olhar diferente. Isso. Quem tá vivendo aquilo acha que é normal, acha que tá tudo bem, né? Não Sim. E de repente não tem algo assim tão, nossa, Pra ela, né? impactante, que trouxe uma dor muito grande para dar esse start, né? Às vezes ela tá nesse ciclo vicioso, para ela o normal Normal, é né? aquilo, Porque tá vivendo a vida. Isso. Mas Então ela não vê esse problema que muitas vezes alguém de fora traz. desculpa, como pegar na mão dessa pessoa, como falar para ela, como que a gente pode estar ajudando? Uma dica que é interessante, porque às vezes você está do lado dessa pessoa e você vê e fala: meu Deus do céu, como pode? Só que Parece a gente que só ela que não vê. não sabe como falar, como chegar, né? Ou já tentou e Uma dica de como assim a gente pode estar chegando e falando. A gente sabe que é difícil, que para ela é difícil, né? Claro. Uma das primeiras etapas e percepções que eu tenho é a negação. Então, a pessoa, ela nega mesmo. É muito difícil. Às vezes, ela tá no processo de terapia, mas ela nega ainda essa construção, porque é uma negação mesmo, uma etapa de elaboração que ela tá tendo. Então, uma dica que eu dou super importante é: seja amiga da sua amiga. Eu sei que às vezes você não tá suportando mais ela falar das mesmas coisas, tá difícil, tá angustiante, mas não desista dela, porque Não a solte a mão. a tendência é ela se isolar com o parceiro ou com a pessoa e não ter mais amigos, não ter aquele amigo que tem paciência e fala assim: pô, eu sei que foi difícil, você não viu, mas eu tô aqui com você. Então, a rede de apoio para essas pessoas é super importante. Porque o medo de estar sozinha
é o que mais angustia essas mulheres tá. no processo de término. Então, fica do lado, começa a dar dicas no momento que ela tá vulnerável, no momento que ela tá confiante, porque oscila, né? Geralmente, relacionamentos tóxicos, abusivos, né? Tem um momento lua de mel, que é o quê, né? A pessoa tem um problema, faz uma mancada, tem uma parte abusiva, aí no outro dia ou na outra semana tá levando flores, é muito... Uma compensação. Isso, né? uma compensação de uma lua de mel, que eu chamo o período de lua de mel. Então, é no momento de dor dessa amiga que ela vier desabafar, aí você fala assim, olha, amiga, lembra que eu te falei da terapia? Você não acha que é o momento? Então, é no momento de dor que você entra. Ela tá aqui. Isso. Já passou do limite. Porque no momento que a pessoa tá ali, alegre, ou você vê que não tá tão legal, mas ela tá levando isso na esportiva, numa coisa Ela boa, tá tá bem, não adianta. Vai ter uma parede e não vai ter O escuta. próprio cérebro já vai bloquear tudo, Isso. não vai com permitir certeza. Sim. essa racionalidade. Isso, a gente chama de mecanismo de defesa. Ela tem uma defesa que ela nega, né? Então, acho que tem muita vergonha das mulheres, às vezes, de procurar ajuda e de falar, como eu cheguei a esse ponto? Com certeza, deve ter muita vergonha. E a família, acho que fala, e aí chega uma hora que ela não conta mais pra família e ela se esconde. Isso, começa a mentir sobre as coisas que o rapaz faz. Às vezes ela começa a colocar culpa em si mesma. Então, pra não ter que ouvir do outro, de novo, a mesma história. Resposta também, Isso. né? Ninguém quer fazer esse papel de Uhum. estar sendo enganada, de estar, muitas vezes, aceitando uma situação, porque É. não consegue se livrar daquilo. Não, Sim. não quer, É, né? e Não aí quer que ninguém você- saiba, né? E a situação, de repente, já tá tão ruim, e ela já tem essa noção, ela quer sair, não consegue, e Sim, ela sabe que ela vai ser julgada, sim. né? Porque as pessoas que realmente gostam dela de verdade vão julgar, vão falar, meu, o Vamos falar. É. que você tá pensando, né? Isso. Falar, meu Deus. E aí vem o terapeuta, o papel do psicólogo, né? Que não tem o papel de julgar. O nosso Exato. papel é ser neutro, de falar assim, a pessoa ela tem um desenvolvimento, a gente vai analisar ali o que será que fez com que ela colasse nesse discurso, onde será que ela não desenvolveu uma boa autoestima, onde será que teve questões ali nessa história de desenvolvimento que desencadearam espaços para que esse outro tomasse tão conta da vida. Aham. Seria em qual momento que ela se perdeu. Ou, muitos casos, como eu trabalho com Winnicott, a pessoa ela não Meu Deus, chegou... vamos lá, que eu gosto dessas coisas. O que seria isso que eu não... Ah, tá. Ah, é o autor. É o autor, eu sou Ah, tá. psicóloga, psicanalista, e eu tenho um autor, né, de base, que ele é o Winnicott. Ele trabalha desde as crianças ali, o desenvolvimento. Então, eu consigo analisar ali no paciente em que momento, às vezes, da fase do desenvolvimento, ele não conseguiu uma maturidade ou desenvolver aquele escudo da proteção do outro. Ele faz uma coisa que a gente chama simbiose. Então, se gruda com o outro que tá ali. Gente, isso aí tem que ser matéria de escola, para você se proteger, não para você se blindar, porque senão Né? você vai ficar Sozinha também, né? sozinha. Mas, tipo, a gente saber que Uhum. realmente... Meu, isso aqui é uma parte, eu não sei se entre psicologia ou alguma coisa que deveria ter para você. Não tem que ter o financeiro lá, Sim. matemática, e ter isso também, porque hoje em dia está acontecendo muito. Quantos casos a gente vê sobre Aham. isso? Só que agora eu quero fazer uma pergunta para você. A gente está falando do outro. Você já atendeu casos que seria a outra? O homem procurar porque está dependente da mulher. A Sim. mulher largou e ele... Uhum. Você já atendeu casos? Sim, a dependência emocional também acontece com homens, não é só exclusivo das mulheres. E eu acho engraçado, eu, assim, sou terapeuta de casal, e no meu caso de experiência, a maioria das vezes que me procurou foram homens, Sério? para trabalhar as questões do casamento. Nossa, mas né? como assim? Dá uma dica aí pra eu já ir seguindo com meu marido, pra não precisar ir lá. É que às vezes, né, tanto há uma dependência do homem, né, com aquela esposa, dela fazer tudo, mas também há uma inibição desse homem, às vezes, de querer uma independência dessa mulher e dele na vida. Às vezes fica difícil. Eu acho que é interessante que hoje, na nossa sociedade, os homens, eles conseguem desenvolver mais nichos deles. Então, por isso que atravessa menos dependência emocional nos homens. Não é que não exista, Aham. existe.
Mas os homens, eles têm, pela sociedade, mais ambientes para eles serem independentes, eles são desenvolvidos desde pequenos. Né? Isso. E nós, mulheres, a gente acaba sendo ensinada, olha, você tem que casar, olha, vai ter filho. Então, não é desenvolvido, às vezes, a autonomia do trabalho. Claro que o tempo mudou bastante, mas ainda vê resquícios desse passado. Mas os homens, eles às vezes procuram porque eles não sabem fazer nada, às vezes. Eu já atendi, né, muitos anos atrás, né, um relato aqui fictício, né? Fala dentro de uma casa. Isso, dentro de uma casa. A mulher acaba assumindo. Isso. E ele fica perdidão. Eu atendi há muitos anos atrás, né, um senhor que ele perdeu a esposa, né, muitos anos de casado, e ele tinha uma dependência emocional, assim, de que foi muito difícil. A gente trabalhou coisas simples, como fazer um arroz, como lidar com esse vazio do dia a dia, porque ele não sabia existir sem a esposa. Né? A esposa faleceu. Isso. Nossa, então o luto também é tratado, né? Porque teve a dependência, né? Isso. Geralmente os homens. As mulheres não, tipo, ela é viúva, ela vai se virando. Sim. De qualquer maneira, ela se vira. É. Mas o homem não, realmente. Aí. Porque se você for ver, eu não sei se isso tem relação ou não, mas eu sou curiosa, todo mundo já sabe aqui que eu vou perguntando. E a gente vai respondendo como dá. Por exemplo, porque a gente vê casos de feminicídios. Isso. Então, quer dizer, tem muito mais homicídio do homem contra a mulher do que a mulher contra o homem. Porque o homem, quando a mulher termina, ele fica... Vira. Exatamente. Tem muitos casos, né, de ciúme. Porque existe o ciúme tradicional, né? Todos nós temos ciúme, é uma emoção. Mas existe o ciúme patológico, que começa quando tem essas questões de controle total, quer saber aonde tá, a hora que tá, com quem tá, a roupa que tá. Então você começa a perceber. Direito à posse, né? Isso. Aí a gente. Já é posse, né? Nem direito, né? Acho que ele acha que ele tem, né? Há uma objetificação da mulher. Então, eu gosto de dar um exemplo tradicional que é assim. Como você saber se você está sendo objetificado ou não? A pessoa te trata como um outro, com empatia, ou a pessoa te trata meio como esse copo aqui? Onde eu vou te colocar, você tem que estar, né? Então, essa objetificação é colocar o outro não como ser humano, é como objeto mesmo, assim. E essa dificuldade de ter empatia, tipo, se eu estivesse no lugar, será que eu gostaria de receber essas ligações toda hora, no grupo de amigos? Colocar no lugar do outro? Isso. Eles não fazem isso. Não. Quer dizer, Não. ninguém faz. É muito difícil, né? Daísa, quando você fala que você também atende casais, né? Qual é a frequência que os casais te procuram para prevenir ou, de repente, curar alguma situação ali antes da separação? Porque você falou que o seu foco principal tem sido as mulheres, porque, né, naturalmente, é quem mais sofre, né, nos termos de relacionamento e com relacionamentos abusivos. Mas o seu trabalho com casais, ele é como exatamente? Com casais, o que eu faço, né? Eu gosto de entender onde que tá, que tipo de fase esse casal tá. Tá no enamoramento, tá ali já pós-casamento. E quando você fala casais, não é somente casais casados. Não, pode ser qualquer tipo de casamento, assim, maritado, ou namoro. Já começar certo. Isso. Tá tendo problemas ali inegociáveis. Ou pra não ter problemas tão grandes. É isso. Mas eu tenho casais, geralmente me procuram depois do primeiro filho. Por quê? Porque é onde o filho, ele vem escancarar tudo, né? Sim. Vem falar assim, ó... Deixa ambos no limite. Isso. O avesso de todo mundo. Isso. Usa máscara a mais. Isso. A criança, ela faz o adulto ter que lidar com a criança dela. Então... Nossa, olha que legal isso. Os casais, eles chegam tipo, nossa, tô tendo que lidar com as minhas imaturidades, as minhas angústias lá de trás. E aí, ambos não estão se bicando, porque um tá, sei lá, regredido em uma fase, o outro tá em outro momento. E aí, a criança demandando dos dois atenção, cuidado, o trabalho continua. Tempo, né? E aí, a minha ideia é fazer com que essa linguagem dos casais se transmita da mesma forma. Por quê? Eu gosto de dar esse exemplo também, sou cheia dos exemplos. Eu tô vendo esse copo nessa perspectiva, vocês estão vendo de outra e você vai estar vendo de outra. É o mesmo copo, só que a gente tem
olhares diferentes sobre a mesma coisa. Então, os casais, às vezes, estão falando a mesma coisa, mas um tá vendo aqui, outro tá vendo ali. E, às vezes, falta algum mediador, alguém que fala assim, olha, gente, é o copo... Continua sendo um copo. É da mesma forma. Se vocês só estão vendo de ângulos diferentes. Então, acho que é importante essa mediação. E não virar um jogo de quem é o melhor, quem está certo. Eu vejo que esse é um dos maiores problemas, assim. A sua atuação seria essa de mediadora. Isso. Não é falar quem tem razão. Calma, os dois têm razão. Isso. Mas está mediando, né? Isso. Não é falar assim, um tem razão, o outro não. Que às vezes eles querem que eu seja a juíza. E eu não sou a juíza. Eu sou a mediadora de falar. Que eu tenho razão. Não deve acontecer cada coisa interessante no consultório. Sim, acontece. Então, é fazer aquela construção de, olha, vocês estão vendo de ângulos diferentes, mas vamos entender, ter empatia, porque a empatia é um exercício, tá, pessoal? Não é uma coisa que a gente nasce com. A gente vai Então, trabalhando e treinando e se habituando. isso. Então, é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Às vezes, nós mesmos, né, nessa dependência emocional, não pensam também, tipo, poxa, será que eu tô sobrecarregando o outro? Será que também tô pedindo demais? Ai, eu nunca pensei Então. assim. É importante ter essa analogia, né? Gente, hoje à noite eu vou parar pra pensar. Ai, Wilson, você vai ser salvo. Olha, Wilson, bora. Ô, Daísa, e assim, nesse trabalho que você faz com os casais, que problemas que você identifica que são, não vou dizer que são em maior número, mas que são meio que comuns ali para chegarem a te procurar? Problemas financeiros. Tem filhos, né? Filhos. Quando vem logo, né? Filhos, problemas financeiros, de como administrar as contas, ou a diferença de salários, né? Nossa, tem isso ainda? Tem muito. Da mulher pro homem, né? Da mulher que ganha mais do que o homem. Isso, muitas Ainda vezes. existe essa... Ou se eles vão juntar o dinheiro, ou às vezes um gasta de uma forma, ou isso é meu, isso é seu. Além também de traições, questões de extraconjugais, né? Trabalho também. Às vezes tem ainda muito preconceito com que a mulher trabalha, ou agenda, né? Sempre são casais muito atarefados. E às vezes tem dificuldade de ceder cada um da sua agenda e falar, vamos ter um momento nosso, né? Sem filhos também. Nem tudo precisa ser só a família toda junta, Sim, tem um né? momento do casal, né? Isso. Saudável. Eu vejo que o pessoal tem dificuldade. Eu vou dar meu exemplo, então. Eu não tenho filhos. Mas, assim, nessa vida, assim, eu e a Malu, tipo, das 10, vamos colocar das 8, porque a gente tem compromisso antes, das 10 até as 10 da noite, eu estou vagando em Maringá. Tipo, eu vou em evento, eu vou em alguma coisa, eu vou em palestra, normal. Mas sábado e domingo é eu e meu marido. A Legal? gente tem uma rotina muito pesada durante a semana. Então, Sim. nosso expediente, ele tem horário para começar e... Pra acabar. Não tem Não. horário pra acabar. Tem que colocar um limite, gente. Até às 10, geralmente a gente passa um pouco, mas sábado e domingo... Tem semanas que a gente tem evento à noite. Aqui no estúdio a gente fica basicamente horário comercial, né? Sim. É raro o dia que vai até o período da noite, são exceções. Mas tem semana que a gente tem evento todos os dias. à noite. Uhum. Então a gente acaba chegando muito tarde. Meus filhos eu acabo nem vendo, Uhum. né? Vejo aquela conversa rapidinha. Então, se a gente realmente não determinar, não colocar a família na agenda, Isso. colocar o marido na agenda, Exato. a nossa relação familiar, ela fica totalmente comprometida. E não deve o nosso trabalho, os nossos não deve ser o foco principal. E a gente vai se perdendo ali. Então, hoje é regra entre nós duas. A gente Sábado e coloca a domingo. nossa família e nossa vida pessoal na agenda. Legal. Não gosto, de jeito nenhum. Mas aí, por exemplo, a gente chega às 6 horas em casa, tipo, eu não sei o que eu faço. Eu que ela chegou às 6 horas. Falei, Malu, o que faz em casa às 6 agora? horas da tarde? E agora, entendeu? Mas isso, gente, é um resquício da produtividade que entra em nós, no sentido assim, nós mulheres às vezes estamos tão para produzir, que precisa de pausas, precisa de momentos de relaxamento. Por isso que eu tenho focado bastante também nessa ideia de como pausar a mente da mulher também e a gente ter outras atividades de relaxamento.
Porque às vezes a gente tá muito focado em produzir pro trabalho, produzir pros filhos, produzir pro marido, mas e aquele tempo de você ficar sozinha consigo mesma? Mas foi a fala que eu disse pra ela naquele dia. Eu falei assim, faça nada. Uhum. Experimenta ver como é não fazer nada. O vazio. Chegou 6 horas na sua casa, não sabe o que fazer? Não faça nada, porque você tá fazendo muito. Isso, você tá lidando com o vazio e depois você leva pra terapia? O que te deu nesse vazio, né? Você não sabe o que esse nada vai proporcionar pra você. Exatamente. Nada, esse é um compromisso, eu não preciso fazer nada, eu posso simplesmente ficar comigo mesmo. Aí vem o que eu tô falando, quem eu sou. Então, quem eu sou nesse vazio? Quando não tem nada pra eu me ocupar. Tá, eu sou a Daísa. E o que a Daísa gosta, então? O que a Daísa sempre quer ter tempo e fica ali no dia a dia falando, queria ter tempo pra fazer isso. E aí, nesse vazio, você fala assim, poxa, eu queria tanto, sei lá, montar um quebra-cabeça e nunca montei. Agora pode. Isso, eu queria tanto aprender algo novo. Então, A gente já está fazendo isso, colocando em prática. muito Nas bom. nossas manhãs, nós temos 5 dias, né, da semana, que é 1h30 que é nossa, Aham. né? E depois também à noite, eu já 3 semanas eu estou ficando em casa. Já 3 ou 4 semanas já que eu estou ficando em casa. E sábado, domingo é do meu esposo. Então eu já consegui me acostumar. Então, Legal. tipo, se você me chamar para fazer alguma coisa à noite, às vezes eu vou pensar um pouquinho e falar, não, eu quero ficar em casa. Mas já é algo novo, Fazendo importante, nada, né? nada. Isso. Trabalha muito, fala, queria ter um tempo pra sair, pra fazer alguma coisa. A gente não tem tempo pra ficar em casa. Exatamente. Entende? Então, Agora eu tenho, não. agora Agora eu tô. a gente tá ajustando, adaptando, encaixando a nossa casa, Isso. nossa família, nosso tempo do nada. Isso é super importante. Acho que vocês deram uma dica bem legal, que é ter um dia pra namorar mesmo, um dia pra estar com o marido. Mas não é só, não, vou colocar sexo na agenda, não é isso. Mas é colocar, assim, o jantar, é o dia que a gente não vai marcar. Isso. Sentam do lado do outro. Sem celular o tempo todo. Isso. Série, eu e ele temos uma série que a gente assiste nós dois juntos. Tem que estar juntos Isso. pra assistir. Legal. Então, e tem coisas às vezes bem simples, né? Simples, né, gente? Que às vezes a gente não faz, não sabe nem fazer. Tipo, vai ali no Parque do Ingá, no Eurogarden, em algum lugar, senta, conversa, sem celular, sem tecnologia, né? Dá um tempo pra ouvir o seu parceiro, como ele tá, né? Eu sento com ele para assistir futebol americano, eu não entendo. Ele Só pra estar só presente fica ali do lado. Mas, tipo, ele fala, não sei o que dá, run, touchdown. Eu não entendo nada, ele já explicou 1000 vezes. Bom, mas eu tô do lado. Bom você falar isso, porque eu percebi durante os meus 5 anos assim, de profissão ali, em 2021 eu criei um clube para mulheres. Por quê? Quero saber mais do clube. Por que você falou futebol americano? Porque os homens têm o futebol americano, o futebol, alguns saem toda semana para jogar futebol, ou o jogo do videogame, tem muitos que gostam do computador. O momento social, do lazer, eles Isso. Eles têm um lazer masculino, que eles se encontram e em grupos. E nós, o que a gente faz? Nós, mulheres, para se encontrar. Às vezes a gente vai no salão e tal, mas é muito assim, para fazer aquilo e já tá com pressa, faz a unha, já tá respondendo mensagem. todo. E aí eu pensei, mas isso é uma dor que eu observo muitas mulheres. Então eu criei um clube, na época era só de livros, porque eu gosto muito de ler. E eu não estava tendo tempo de ler sem ser psicologia. Tá. Aí eu queria ler livros de ficção. E A depois. leitura que você gosta, não Isso. você tem que, né? Isso, esse tem que é Tem ruim. que. Então aí eu mudei para um clube de mulheres. E nesse clube de mulheres, a gente se encontra, se chama Café Análise e Afetos. Quem quiser saber mais, né? Tem o @Café Análise e Afetos. E nesse clube a gente se encontra uma vez por mês, um domingo de manhã. E lê, cada uma na sua casa, no mês antes, o livro. Tem gente que às vezes nem lê e só vai pra fofocar, Pra saber conversar. Isso. Nem todo mundo gosta tanto de ler, tá? Então fica Mas tá tranquila. ótimo. E aí a gente faz um hobby. Então já teve dia de pintar taça, teve legal. dia de tirar o tarô. Então, sabe por quê? Porque às vezes a gente vê uns vídeos no TikTok, não sei se já viram, de mulheres fazendo algumas interações juntas. Mas quem tem amigas e tempo, se não for agendado, às vezes, pra fazer? Às vezes Agendado. É isso mesmo. a gente só tem, às vezes, amigo do trabalho, e às vezes a gente não quer ver um amigo do trabalho, né?
Final de semana eu vou ficar com a Malu. É isso. Mas a gente fica. É que aqui é uma relação diferente, não dá nem pra considerar, assim, pra colocar como referência. Mas Como assim, não dá conta. às vezes a gente quer outras pessoas, então esse clube a gente interage sobre o livro, conversa sobre a vida e também faz um hobby, uma atividade. Esse mês as inscrições ainda estão abertas até dia 18/9 e a gente vai ter um encontro sobre o livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E também vai ter uma artista, né, que ela faz pintura e ela vai ensinar um pouquinho de pintura de flores no papel pra gente, assim. Que legal! E aí Legal. qualquer pessoa pode participar ou o clube ele já tem os membros e precisa se filiar? Como que funciona? Qualquer pessoa pode participar, qualquer mulher, né? Homens nesse ambiente, de não. mulheres. É pra mulher. Entre amiga. De qualquer idade, eu tenho pessoas no clube de 20 a 77 anos. Olha. Então, qualquer idade você pode participar. Tem uma senhora no clube que ela fala assim: as minhas amigas, a gente vai beber chopp, mas a gente fala tudo a mesma coisa. Eu gosto de vocês, têm ar de jovens, que falam de outras Olha que coisas, Que bom. outro ambiente. Então, eu acho muito legal que é um espaço nosso para conversar, para interagir. E é acessível, você pode se inscrever no mês que você quer. Então, às vezes, você não quer se inscrever num mês. Não. Que legal. É por mês. Então, Tem esse mês. lugares ou é num lugar só? Então, a gente varia os lugares, porque às vezes uma dinâmica precisa de um ambiente diferenciado. Espaços diferentes. Mas a gente geralmente vai num café, Legal. porque eu forneço um cafezinho para todas. Então, é um cafezinho, a gente conversa sobre o livro, depois a gente faz atividade e acaba virando amigas também Que fora. legal. Fraternização mesmo. Isso. É muito legal. gostoso. E aprendizado. Só que é um aprendizado de uma forma leve. Eu vejo que outros clubes, às vezes de livro ou de mulheres, têm uma coisa muito pesada. Muito assim, lê na página tal, coisa Muito tal. engessado. Isso. Muito formal, né? E eu acho que as mulheres, pelo menos as do meu clube, elas não querem A gente ainda isso. tem muito disso na rotina. Isso. Que é uma coisa assim, vamos lá conversar. É, mais Mais à tranquila. vontade mesmo. Isso, e lê, e aí fala o que se identificou às vezes da leitura sobre a vida, o que pode levar de mensagem sobre o livro. E aí você no ano acaba aquela meta de leitura que você fala assim, queria ler livros fora do trabalho. A gente já leu 9 livros esse ano. Nossa! Então, Que legal. é muito bacana, assim. É muito interessante o quanto vai transformando. E tem Legal. gente que vem desde o início. Por mais que é mensal, tá lá há muito faltou tempo. Que bom! Não. Que interessante, porque é sinal que gostou e tá lá. Que legal, que Sim. legal mesmo. Depois vai deixar a descrição certinha, tá? Nós vamos colocar na descrição A gente deixa os do, arrobas os todos. arrobas Claro. para encontrar contato. da Isa. Isso, Claro. isso mesmo, viu? Antes Que da legal. gente finalizar, Thaisa, deixa uma mensagem para as mulheres que se encontram nessa situação, estão sofrendo por algum motivo, algum tipo de relacionamento, né? Você fala que não é só relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, mas qualquer relacionamento. Olha, a mensagem que eu quero dizer é: não desista de você. Eu acho que todo mundo merece uma vida que tenha amor e uma vida que vale a pena ser vivida. Então, se hoje a sua vida não tá tão fazendo sentido quanto você gostaria, é uma fase, é um momento. Se você buscar ajuda, se você se cuidar, essa tempestade passa e você pode sentir de novo uma vida que vale a pena ser vivida, ter sentido. Olha aí, Que gente, legal, que bem legal, legal né? mesmo. E eu também gostaria de deixar minhas redes sociais. Por Sim, favor, por favor, pode pode deixar rede social, pode deixar contatos, Uhum. número de WhatsApp. Aham. Legal. Realmente te encontrarem. Olha, pessoal, então eu tenho 2 Instagrams. Um Instagram de psicóloga, né? @psicóloga da Isa. É meu TikTok também, psicóloga da Isa. Da Isa é com I, né? Na escrita é com acento, mas no Instagram não tem. E também o @café análise e afetos, que é o clube. Em que a gente tem a inscrição no link da bio, você pode encontrar a inscrição desse mês. Se você quiser participar, pode entrar em contato comigo. Meu WhatsApp tá ali no meu Instagram e nas minhas redes sociais. E qualquer coisa, também no direct pode te responder dúvidas. Sempre estou à disposição. Não precisa ser só sobre atendimento, pode ser sobre alguma dúvida de dependência, algum podcast, alguma coisa para indicar. Eu tô aqui no podcast, mas eu amo ouvir podcasts, né? Ai, que Legal. Então, acho que é super importante, tá bom? Sou super aberta. Que Ai, legal, maravilha. Thaisa. Obrigada, a gente amou Obrigada. o tema.
Vamos saber aí Também. um pouquinho, né? De que realmente as pessoas não estão perdidas, não estão sozinhas. E tem Não estão solução, sozinhas, porque né? é grave mesmo, né? Uhum. As pessoas costumam se fechar e sofrer sozinha ali. E a gente sabe que não precisa. Tem que Sim. buscar ajuda mesmo. Sim, muito obrigada a oportunidade, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo, Daísa. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Papo em Cash. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder nenhum episódio, tá bom? Ó, um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.